Começa agora a Arena da Resenha. Informação, opinião e diversão com a equipe da Casa do Esporte. Está no ar a Arena da Resenha. Sejam bem-vindos a mais um Arena da Resenha, que está na sua 61 edições já no programa. Quase que não, é que não ia sair o 61º, mas valeu pelo toque, que é assim. Quem fala com vocês aqui é o Vitor Meira. Estamos aqui mais uma vez na gravação deste podcast de entrevistas que a gente faz pela Web Rádio Arena BR. Hoje temos uma entrevista muito especial com mais uma dama do esporte, em Wellington Kessa. Rapaz, estamos com moral aqui. Depois de semana passada a gente entrevistar a Luz Ogaib. Aliás, você que ainda não acompanhou a entrevista dela, vai lá no YouTube, tá lá na íntegra, vai lá no canal do YouTube. No canal do YouTube da Web Arena BR. E tá, aliás, tem diversas entrevistas lá, mas vai lá, acompanha a entrevista que a gente fez com a Luz Ogaib a semana passada. Aproveita, clica ali no botão do joinha, se inscreva no canal e é isso aí, galera. Aproveitando que o Kessinha destacou o canal do YouTube, nós estamos subindo nossas entrevistas diariamente lá no canal do YouTube, todos os sábados, e também inclusive as antigas. Estamos atualizando as entrevistas antigas. A gente já subiu a do Warley Sarra, que jogava no Gorné, e também atualizamos a entrevista com o goleirão Matheus Passinato, que hoje está no Moreirense. Certo, Kessinha? Certo. Inclusive, meu goleiro no Ultimate Team. Aqui, uma coisa... Tá puxando o saco dele à toa, não, né? Não, cara, é meu goleiro no Ultimate Team mesmo. Não tô zoando, não, é sério. Muito bem, quem está conosco também é o nosso operador de áudio, Alexandre Fernandes. Seja bem-vindo a mais um Arena da Resenha. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitão. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Também ao Kessinha e a convidada, agradecendo a oportunidade. Vamos que vamos para mais uma Arena da Resenha. Vamos que vamos. Quem está conosco hoje aqui no Arena da Resenha, ela que atualmente é repórter da CBF TV, que cobre o Brasileirão Feminino, né? O início da carreira dela foi no CPP, que é o Centro de Produção e Pesquisa na Faixa. Ela era editora de vídeo. Tem uma experiência de 4 anos no esporte interativo. Participou de várias transmissões na Ferg. Quem está conosco hoje, mais uma dama do esporte, Marina Damas. Seja bem-vinda ao Arena da Resenha. Meninos, muito boa noite. Muito obrigada pelo convite. Boa noite para quem está nos ouvindo também. É um prazer, obrigada aí. Vamos bater um papo super legal hoje. Marina, a nossa primeira pergunta tradicional do Arena da Resenha é que o convidado se auto-apresente. Apesar de que eu faça assim, uma apresentação muito breve sobre você, mas nada melhor que você mesmo se auto-apresentar, né? Você vai falar quem é a Marina, o que ela faz, qual é a personalidade dela, enfim. Faça uma auto-apresentação, Marina. Tá bom, então vamos lá. Marina Damas. Bom, acho que vou contar aqui uma curiosidade. Faço parte do projeto Damas do Esporte, mas o meu nome não é Damas por causa do projeto. Às vezes acaba confundindo. Meu sobrenome é Damas mesmo. Eu tenho esse sobrenome. Calhou de eu conhecer as meninas das Damas, entrar pro projeto. Muita gente acha que às vezes eu coloco nas minhas redes sociais por causa do projeto, mas não é. É o meu sobrenome de verdade. Então, enfim, acaba ficando legal essa brincadeira aí. Marina Damas, meu nome, eu tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro. Comecei jornalismo na Faixa, né? Cursei minha faculdade lá na Faixa, na Unidade de Fogo. Meu primeiro estágio foi lá também, aprendi muita coisa, foi assim, muito bom lá no CPP, como você disse, Centro de Pesquisa. Lá eu editava, eu era editora de vídeo, mas aprendi um pouquinho de rádio, aprendi um pouquinho de câmera, de estúdio. Então foi assim, foi uma escola para mim, né? Foi muito legal. Sem contar que a energia lá era muito boa, então muito legal. E aí no Quildo eu fui para o esporte interativo, onde eu passei quase 4 anos lá, foram 11 e 8 meses.
Lá eu comecei como estagiária de operadora de VT, virei funcionária, depois virei supervisora da equipe. Quando eu virei supervisora também foi assim, um grande aprendizado, porque gerir pessoas, liderar pessoas é muito difícil, muito diferente, né? Porque assim, você tem que lidar com pessoas totalmente diferentes, pessoas de idades diferentes, jeitos diferentes. Tinha gente que já era formada, tinha gente que tinha filho, tinha gente que morava longe dos pais, então a gente precisava fazer essa adaptação aí. E como a gente trabalhava muito, televisão, vocês sabem, não tem feriado, não tem final de semana, não tem data comemorativa. Então tinha que ter essa mesclagem aí em questão de escala, em questão de horário. Então foi foi uma grande escola também, sem contar a quantidade de pessoas que eu conheci lá dentro, o networking que eu fiz na rede de contatos, enfim, foi muito bom. Com o fim do canal, no começo de 2019. Mas só voltando aqui, gente, se quiserem falar, vocês podem me cortar, porque eu falo muito, tá? Deixar aqui eu. Sem problemas, prossiga. A entrevista é sua, minha filha. Segue aí. Em 2018, o Leandro Mamute, que é um grande narrador, né? Que tá na DAZN hoje em dia, ele, muito meu amigo, me abriu as portas pro reportagem. Eu falo até hoje, sou muito grata, sempre você, nunca vou esquecer. Ele me levou para a TV Ferdi, e lá eu fiz meu primeiro jogo em maio de 2018. Completou 2 anos agora. Foi meu primeiro jogo Barra da Tijuca e Santa Cruz, pela Série B1 do Campeonato Carioca. Assim, eu tava super nervosa, mas ali eu vi que era o que eu queria fazer pra minha vida, ser repórter. Desde sempre eu quis isso, né? Mas de qualquer maneira, eu concretizei naquele momento. Fiz a reportagem, foi maravilhoso, assim, frio na barriga, né? E a gente lidar, hoje em dia eu trabalhando com seriado, Campeonato Brasileiro, que são coisas totalmente diferentes, mas é muito legal fazer a Série B do Campeonato Carioca, porque você tem contato diretamente com o jogador, com o técnico, você não tem aquela barreira, óbvio que você tem no futebol profissional, né? Que você tem assessor, enfim, você não tem como falar ali diretamente com o jogador, ambiente totalmente diferente. Você, no qualquer clube da Série A, ou até mesmo, você encontra qualquer informação na internet, com os times dessas séries menores. Não é assim, você correr muito atrás, fazer um trabalho. Então, assim, começar na TV Ferdi foi muito bom, porque eu fiz todo um trabalho de produção também. Eu produzia, fazia o jogo, a reportagem cobria os 2 times para a TV, que era no YouTube e no Facebook, e ainda escrevi uma matéria, escrevi uma pós-jogo. Então, assim, foi muita escola ali, né? E aí, ano passado, passei por uns probleminhas de saúde, tive que ficar um pouco afastada do mercado de trabalho. Quando foi em abril, fui chamada aqui para esse serviço para a CBF para fazer o Brasileirão Feminino. Foi muito legal ano passado. O Brasileirão Feminino, assim, as pessoas tinham que dar muito mais valor. Já tem que dar mais valor ao futebol feminino, né? Mas foi uma experiência única conhecer pessoas de outros times lá de fora jogar aqui. O Flamengo é o único time que joga Série A1, que é classificada A1 e A2 no Campeonato Brasileiro Feminino. O Flamengo no Rio de Janeiro é o único que tá. Então eu só fazia os jogos do. E aí, inclusive, foi o futebol feminino que me deu a oportunidade de viajar. A minha primeira viagem ao trabalho foi pela CBF. Eu fui com a Lu Zogaib, inclusive. A Lu foi a narradora e eu fui a repórter de um jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Foi lá em Cariacica, no Andrade. Foi Flamengo e Corinthians. Lembro Nossa, desse jogo. foi muito legal. A gente tava lá. Um sol do caramba, hein? Nossa, um sol terrível. E assim, quem tava assistindo não sabia. Mas nesse dia tinha dado muito problema com cabo, com fiação, enfim, com retorno. Tanto que toda hora, dá pra ver no vídeo, quando eu vou falar, eu tiro o fone, porque ficava com delay. E eu tava me escutando, mas com delay. Então, assim, ruim. Aí eu tinha que ficar óbvio pra escutar a hora que a Luciana ou o Felipe Rolim, que é o comentarista, um baita comentarista ele,
me chamassem, né? Então eu tinha que ficar com fone. Quando eu ia falar, eu tirava. Aí botava. Mas assim, foi muito legal. Foi uma experiência única. Nunca vou esquecer desse dia. E aí o Flamengo acabou não conseguindo a vaga pra final, né? E aí eu acabei não fazendo final também, porque, enfim, tem uma repórter para cada estado, pra CBF. Mas único, assim, só de fazer aquele jogo ali já foi maravilhoso. E eu cobri a final do Campeonato Carioca Feminino em 2018. Foi o meu primeiro contato com o futebol feminino. Lá que eu conheci a Luciana. E ela falou, vamos... eu tenho um projeto com umas amigas, e aí se você quiser conhecer... Só que aí teve aquele intervalo de Natal, né, férias. Tive esse probleminha de saúde no começo de 2019. E aí só fui assim, nas damas lá pra julho, se eu não me engano, Não, antes um pouco. Acho que foi junho de 2019, né, ano passado. Aí lá meu primeiro foi um jogo como comentarista. Gente, eu tava tão nervosa. Foi no Maracanã, né? Foi Flamengo e... Eu não lembro se foi Flamengo e Goiás ou se foi Flamengo e Chapecoense, não lembro. Mas eu tava tão nervosa que eu fiquei quase sem voz. Estrear, né? Eu acordei no dia, foi um jogo das 11 da manhã, um domingo. Tava muito nervosa, sem voz, desesperada. Liguei pra minha fono. Pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu faço? Aí ela me passou os exercícios. Eu fiz, tava rouca, né, durante o jogo, fui melhorando. E aí também, comecei como comentarista e assim, só de quebra foram acho que 7 gols nesse jogo, não lembro. Enfim, teve bastante gol, então teve muita coisa pra comentar. E tinha sido naquele retorno da Copa América, né? Então, assim, tinha ação. Eu lembro que o Pablo Mari tava lá, ele nem deve ter apresentado, ele tava ali no camarote do Flamengo. Então, assim, tinha bastante coisa pra falar, foi bem legal. Logo depois, eu fiz meu primeiro jogo e nada mais, nada menos do que um clássico, como repórter de campo. Então, assim, fui pro campo num clássico. Foi Vasco e Fluminense, lá em São Januário. Caraca, batismo de fogo, hein? Foi muito... Nossa, nem fala, mas foi muito... Assim, nas damas, a gente entrega a carta de rei da partida pro melhor jogador. Tava cobrindo o Vasco. Tinha uma outra repórter cobrindo o Fluminense, eu cobrindo o Vasco. Falei, gente, se o Vasco ganhar, cara, eu vou ter que entregar a carta pro rei da partida, assim. Minha primeira reportagem de campo, olha isso, quanta coisa acontecendo, né? E aí, o Vasco ganhou. O Pedro fez o primeiro gol do Fluminense, se eu não me engano. E aí o Vasco virou. Quem foi o rei da Bruno César, se eu não foi o Bruno César. E aí eu entreguei pra ele, nossa, nervosa toda a vida. Mas aí depois a gente acaba, né? Enfim, até hoje eu fico nervosa por qualquer coisa que eu vou fazer de trabalho, dá aquele nervosinho, né? Mas eu acho que isso é legal. Que eu acho que a gente vê que a gente nunca perde... O tesão, né, do trabalho, né? A partir do momento que você não sente mais aquela borboletinha na barriga, acho que tem alguma coisa que não tá legal, sabe? Então, e aí ano passado, eu já fazia uns trabalhos no SBT, na parte... Eu ganhei a oportunidade da reportagem do SBT. Então, comecei fazendo 2 jogos lá, fiz ano passado 2 jogos. E esse ano fiz alguns jogos do Campeonato Carioca como repórter do SBT. Aí eu faço reportagem pra passar no dia seguinte, né? No SBT Esporte Rio. E aí é isso, já. Eu falei bastante. A história foi bem resumida. Cassinha, comece com a sua primeira pergunta. Rapidinho, só pra que desculpa interromper. Ano passado, eu e a Luciana cobrimos o Campeonato Carioca inteiro, feminino. A gente fez um jogo por rodada, fizemos a final também, e foi único também, porque nós éramos praticamente a única mídia cobrindo, né? Enfim, isso se a gente tocar nesse assunto, eu tenho muita coisa para falar de futebol feminino. O quanto merece a valorização. E aí a gente cobriu o Campeonato Carioca Feminino ano passado também. Bom, primeiramente, agradecer novamente, né, agora ao vivo, a participação, pô, é uma honra poder te receber aqui
na nossa humilde residência. Mas a minha pergunta, ela é simples e objetiva. É o seguinte, porque hoje isso mudou um pouco, né? Mas na década de 90, né, os treinadores, eles tinham muito problema com repórteres. Inclusive tem questão de discussão, essas coisas. Mas, como é basicamente o relacionamento de quando é uma repórter feminina para com os técnicos, né? Eles respeitam mais, por exemplo, se a repórter fizer uma pergunta atravessada, eu não digo pergunta atravessada, porque o repórter ele tem que perguntar aquilo o que o ouvinte quer saber. E aí tá no direito da pessoa responder ou não. Basicamente é isso que eu basicamente penso, né? Ô Marina, antes de você responder, só quero dar abrir um parênteses. O Alex vai saber do que eu tô falando. O Kessia faz essa pergunta sobre repórter e técnico, e ele queria trazer um técnico que bateu num repórter, né? Sim. Pra quem não entendeu, ele queria trazer o Jair Pisserni pra gente entrevistar. Se a gente desse uma pergunta mal feita, ele é capaz de tomar uma pedalada, cara. Vai lá, Marina. Não, então, na Série A do Campeonato Brasileiro, quando é a entrevista com o técnico, é na sala de imprensa, né? Na coletiva ali. Então, como eu comecei ano passado, eu ainda estava conhecendo um pouco o terreno, ainda ficava medo para fazer. Foram poucas as perguntas que eu fiz. Com quem eu fiz foi super tranquilo, mas é aquilo, né? Uma sala, enfim, você tá com todo mundo, não teve nada, não. Como eu já fiz esses jogos do campeonato da Série A, da Série B, do campeonato carioca feminino, o campeonato brasileiro feminino, o campeonato carioca feminino também, os sub-20, né, daqui do Rio, mais contato com os técnicos, né? Alguns eu já acabava conhecendo assim, de tanto fazer jogo, por exemplo, o campeonato carioca do Brasileirão feminino. É o Ricardo Abrantes, o técnico do Flamengo. Então eu já conheço ele há muito tempo, desde que eu comecei a fazer os jogos do Flamengo. Eu conheci, então assim, hoje fico batendo papo com ele, já é uma relação assim, super de boa. Então nunca tive. Na verdade, eu nunca tive problema com nenhum técnico, e nenhum técnico também me faltou com respeito. Então, isso é muito importante, aliás, né? Sempre tive uma relação muito boa. Uma vez eu fiquei super sem graça, eu errei o nome dele. Eu tava com outro nome na cabeça. E aí, assim, ele me consertou, mas não foi nada... não foi grosso, assim, sabe? Ele só consertou. E claro que, assim, de todos os jogos que eu já fiz, deve ter tido uma ou outra que sempre o técnico não gosta muito daquela pergunta, dá uma respostinha atravessadinha, assim, mas nada assim de grosseria e nem de falta de respeito, não. Isso eu nunca sofri, não. Ô Marina, você comentou que fez a cobertura do campeonato carioca feminino. No ano passado teve um grande debate, uma grande discussão acerca do desequilíbrio técnico que havia entre o campeonato. Inclusive teve aquela famosa gol de Flamengo em cima do Greminho por 56-0. Para quem não acompanhou, a gente entrevistou o Hamilton. Vamos lá, presidente / técnico / gerente do Greminho, que era o senhor Hamilton Silva. Ele até comentou assim que, apesar da derrota, foi uma grande experiência para as meninas, né? Que as meninas são lá da zona oeste do Rio, não tem muito contato, enfim. Eu queria que você apontasse pra gente qual é o grande desafio de você fazer a cobertura de um campeonato que tem o mínimo de estrutura, principalmente no campeonato feminino, e que às vezes quando a mídia relata, ela relata mal, falando sobre o desequilíbrio técnico que há no torneio. Então, isso foi um assunto muito polêmico, que vinha gente falar comigo, com a Luciana, teve gente que caiu em cima, que a gente defendia, porque a gente trabalhava na FERJ, enfim. Eu lembro que nesse dia, eu tava pedagulhada, eu e a Luciana, a gente fez um jogo, a gente não fez um jogo nas Laranjeiras, era um jogo do Fluminense. E eu saí de lá correndo, que eu
que eu tinha que ir pra Friburgo esse dia, que eu tinha um casamento. E meu celular não parava de tocar, e era mensagem, era Twitter, e, tipo, eu chegando em Friburgo pro casamento, tendo que resolver problema, olha. Foi assim, foi uma loucura. Tentando falar com o técnico, presidente, tudo, o Hamilton do Grêmio, pra entender o lado das meninas, falando com a capitã, que é a Duda, tentando entender o que está acontecendo, enfim, porque tem muita gente que fala muita coisa no Twitter, principalmente, né? Mas que não sabe, às vezes, o que tá. Enfim, ali é uma rede que todo mundo expõe suas opiniões, cada um tem uma opinião, mas tem certas coisas que não batem realmente com a realidade. Então é importante você escutar todos os lados, né? E aí, com esse jogo, tinha muito em cima, falando que as garotas as meninas do Grêmio estavam se sentindo numadas, não sei o quê. E era justamente, não era isso que estava acontecendo pelo ponto de vista delas, pelo ponto de vista do Hamilton. Não foi isso que eles estavam passando pra gente, sabe? Mas as pessoas estavam falando sem saber. Aí a Duda, inclusive, falou: eu tô muito grata por ter conhecido elas. Elas, em momento nenhum, foram soberbas com a gente. Pelo contrário, quando acabou o jogo, vieram falar com a gente pra gente não desistir dos nossos sonhos. As meninas conheceram o Flamengo, foi um sonho pra gente. Enfim, porque o Flamengo joga na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, imagina pra essas meninas terem, as jogadoras do Flamengo, terem aquele contato. É um assunto realmente muito polêmico. É um assunto que eu acho que acontece. Eu acho que a federação quis fazer uma série do Campeonato Carioca. Tanto que ano passado foi o primeiro campeonato com os 4 grandes juntos. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Essa noção. Então, o próprio Fluminense, o próprio Botafogo, está em um momento também de construção das suas equipes. O Fluminense fez uma incrível. A técnica Thaís Sampassos, ela tinha um projeto, eu até esqueci, era Daminhas da Bola, se não me engano o nome. Ela tinha esse projeto, ela trouxe esse projeto para o Fluminense, ela virou a técnica do Fluminense. O Fluminense fez um trabalho incrível no campeonato, perdeu ali pro Flamengo, mas assim, tanto que na entrevista eu falo: olha, vocês perderam, mas tem que sair de cabeça erguida daqui, porque vocês fizeram um trabalho excepcional. A Thaís, ela é maravilhosa, ela tem uma postura, assim, sabe? Junto com as meninas, para elas não desistirem. Do Botafogo também, a equipe do Botafogo, tanto a equipe do Vasco, também. É que os jogos do Fluminense foram os jogos que a gente acabou cobrindo mais. E a gente teve mais contato, assim, acaba tendo mais contato com a comissão técnica, com as jogadoras. E a gente fez também, quem cobria esse ano, né? A gente fez todos os jogos. Com exceção de 2 jogos, que não foi a Luciana, que foi uma outra menina, a Karine, que narrou. Mas 100% praticamente dos jogos que a gente cobria, né? Que era um por rodada, foi a Luciana, eu e a Luciana. E aí como a gente dá a carta pro rei da partida no campeonato masculino, a gente levou a rainha da partida. Vocês acreditam que é polêmica na internet? Porque assim, eles não querem nunca ver o lado positivo das coisas, né? Sempre tenta tirar o lado negativo do que acontece. A carta era o rei. E a gente sabe que vamos supor que para falar da carta da mulher, seria a dama, né? A dama, o quê da carta? Só que as damas somos nós, damas do esporte. Então, a gente preparou a carta com a nossa parceira, com a nossa, né, que é a gráfica que faz as cartas do campeonato masculino. A gente fez a mesma carta igualzinho, com o K mesmo, né? De rei, só que de rainha. E a gente escreveu na placa: rainha da partida. O do rei é um bonequinho, da rainha é uma bonequinha com um rabo de cavalo, a roupinha de menina, né? Então, assim, super legal. As meninas adoravam. Elas ficavam assim... Elas já começavam um jogo querendo saber quem ia ser a rainha da partida, sabe? Pra saber quem era a placa. Porque é mais do que um objeto. Representa muita coisa pra elas. Sim. Então, uma importância
de uma mídia pro futebol feminino, representa o quanto elas estão lutando pelo sonho, o sonho está sendo realizado e está tendo aquele reconhecimento. Representa muita coisa, representa muito mais do que para um chato na internet que fica malhando e fala, não, mas tem que ser a dama e não a letra K, sabe? Mas isso é uma mera... O que importa, ao invés de destacar, não, pô, legal, os meninos levaram, deram ali um prêmio, uma premiação, mas não. Enfim, isso tem coisas que a gente tem que... na internet tem coisas que a gente tem que absorver, né? Os feedbacks positivos, mas esses, assim, é limar. E aí foi uma coisa que, voltando pro campeonato, né? Foi uma coisa que gerou muita polêmica por terem times totalmente diferentes dentro, por exemplo, não só times amadores, digamos assim. E tinha o Erinho, tinha o time do Piscinão de Ramos, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer o presidente, de conhecer as meninas maravilhosas, todas as meninas que eu conheci nesse campeonato são meninas assim que eu levo, que eu tenho contato de telefone, que eu falo, né? O presidente do Piscinão de Ramos é um amor de pessoa, um amor mesmo. Então, assim, são como é que se diz? Realidades diferentes. O que eu acho que poderia ter sido feito, que é uma coisa... Mas, assim, a Ferdi também fez uma coisa pela primeira vez, sabe? Exato. O que pode ser feito para os próximos? Talvez ter uma peneira, não uma peneira, mas tipo uma divisão. Vamos primeiro com esses clubes aqui, depois a gente vai com os outros clubes. Porque, assim, se também não tivesse, se tiver, falar, pode ter uma seleção, assim, sabe? Uns jogos antes. Mas, assim, eu acho que também tem que ter a cobertura desses jogos, sabe? Porque tem que levar a visibilidade. Se não tiver, na Série B do Campeonato Carioca, a transmissão, e não pode ter nessa seletiva, vamos supor. Sabe? Por que na Série B do Campeonato Carioca pode ter ali transmissão, pode ter narrador, pode ter comentarista? Eu, no Campeonato Carioca Feminino, fazia comentário e descia para fazer também, eu fazia as duas funções. Mas por que não pode ter também? Tem que ter. Se vai dividir, então, tem que começar com as transmissões para esses jogos também. Aí tem muita gente que vira e fala, que eu já escutei na cara, mas ninguém vai assistir. Não importa se 10 pessoas assistirem, se 20 pessoas assistirem, não importa quantas pessoas vão estar assistindo. Tem que dar visibilidade para essas meninas. As meninas precisam disso, até para crescerem, até para serem reconhecidas, até para serem vistas por outros clubes, porque tem muito clube que parte de analista de desempenho, essas coisas, jogos, né, de outros clubes, e aí vai ver aonde, se não tem transmissão. E essas pessoas que dizem, mas ninguém vai assistir, eu gostaria de saber com base em que elas estão dizendo isso, porque... Você precisava ver o que a gente sofreu. Nossa, um monte de gente falando besteira nas transmissões, né, nos comentários. Aí falavam muita coisa, criticavam isso da placa que eu falei pra vocês, criticavam que... Primeiro, é um idiota, só falando assim, né, falando que mulher não entende de futebol. Aí teve um que falou que aquilo ali era a hora do almoço, que tinha que estar fazendo a comida, que não tinha que estar ali. Tem noção. Sabe? Então, assim... E aí, cai o quê? Uma transmissão totalmente feminina, que era eu e a Lu, com um jogo totalmente feminino. Imagina o quanto de besteira que a gente não lia, né? Nossa. Imagina, pelo amor de Deus. A gente ainda tem que encarar, tipo, alguns indivíduos desses, né, Cass? Só pra mandar um recado para as pessoas que dizem isso, né? Porque ninguém vai assistir, o cara para de dar, com base em quê? Exatamente. Pro senhor saber, é o seguinte, pros senhores que estão dizendo isso, pros senhores saber, eu vou dar um dado real aqui. E aí o Vitor tá aqui, o Alex tá aqui, nós somos um dos diretores da rádio, não vamos deixar mentir. Vocês sabem basicamente qual é a maior audiência da rádio até hoje? Justamente de um jogo do futebol feminino. Então, com base em que vocês estão dizendo que não vai ter audiência ou ninguém vai assistir? Sim, exatamente. E assim, é uma coisa
que a gente precisa transmitir, a gente precisa dar visibilidade. Eu tocava muito nessa palavra. Visibilidade é uma das palavras que eu mais falei nos comentários desses jogos. A gente precisa dessa visibilidade para esses times pequenos também, porque através dali que eles podem conseguir um patrocínio, que eles podem conseguir um parceiro, uma parceria. Porque, gente, é difícil. Tem clube ali que tira do bolso, sabe? Sim. Pra manter. Eu do exemplo desse do Piscinão de Ramos, porque, assim, eu tive muito contato, tive muita conversa com o presidente, que é o seu Roberto. Ele é um senhorzinho muito fofo. E ali ele dá, tipo, a vida dele, sabe? Pra manter aquele clube, pra manter aquelas meninas, o treinamento, o uniforme, pra conseguir parceria. Então aquilo ali é uma forma delas conseguirem uma visibilidade. Então, a gente, assim, precisa. A disparidade é absurda. Eu e a Luciana, a gente ia fazer os jogos, só tinha de mídia lá, sabe? A gente ia fazer os jogos no... Tinha jogo, assim, jogo de portão aberto, você não cada pra ir, sabe? Não tinha ninguém na bancada. Então, assim, quer falar que, não, tem que defender o futebol feminino, mas, pô, não pode ir, às vezes, num estádio. Assiste, então, dá uma moral, sabe? É aquele negócio, quer falar alguma coisa, mas primeiro você trabalha Exatamente. para fomentar Você cada vez mais o futebol feminino. Você tem que estar por dentro. Você quer malhar? Beleza, mas vamos ver a realidade ali dos times de perto. Vamos ver como é que é. Mas não, aí não. Aí no final tudo bem. O final foi lá na ilha, né? No o Flamengo e Fluminense. Aí tinha mais gente, mas era uma final, sabe? Até que nos jogos do Fluminense dava, assim, às vezes dava um públicozinho. Mas, assim, nada comparado, né? Sei lá, eram poucas pessoas, assim. Mas, pô, gente, vai lá, dá uma força, sabe? Final de semana, lá, dá uma moral pras meninas. Vamos assistir, vamos começar a consumir esse futebol, Sim. sabe? Pô, eu não gosto de jogando. Você já assistiu pra ver? Cara, tinha jogo. Pô, tem umas meninas que jogam muito. Sabe? Craque mesmo. Então você ainda não assistiu pra você falar, é porque já tem esse preconceito na sociedade. Tem muita gente, mulher. A gente, assim, vem ganhando um espaço muito grande, graças a gente vem conseguindo conquistar o nosso espaço, mas ainda tem um preconceito muito grande. Tanto com a imprensa acho que já tá melhor, né? Mas a gente vê isso, eu e Luciana. O pessoal falando que não tinha que ter mulher, ou então, o que essa mulher tá fazendo aí, ou então, dos jogos das meninas, aí comparando o futebol do Flamengo com o futebol masculino. Tem que haver essa comparação, sabe? Futebol feminino é futebol feminino, futebol masculino. Cada um com as suas particularidades. E só para trazer outra dada aqui, e mesmo os Estados Unidos, e aí o Vitão vai lembrar que eu vou dizer, porque ano passado a gente entrevistou o Hugo Macedo, né, Vitão? O treinador do Sky Blue. Porque todo mundo olha para os Estados Unidos, acha que é as mil maravilhas. Nós também achávamos. Inclusive, quando ele me passou alguns dados, eu fiquei meio assim, que boca aberta, porque nos Estados Unidos também não às vezes é como no Brasil, óbvio, em menor escala, mas é como no Brasil. Não são todos os times que têm o apoio, né, maciço, né? São ali os principais, né? Não é isso, então? Sim, perfeito. Que ele comentou naquela entrevista lá que dependia muito da região, né? Por exemplo, em regiões mais latinas, e que o futebol era mais forte, o futebol feminino ainda tinha um pouco mais de apoio. Aí você iria para algumas regiões que são mais conservadoras, já era bem menor, né? Tinha algum certo preconceito com o futebol. E além disso do que a Marina comentou, né, hoje eu tô fazendo o jabá dos nossos programas. Queria relembrar uma fala da Kelly Santos, a ex-pivô da Seleção Brasileira de Basquete, que a gente fez uma pergunta para ela também em relação à diferença de investimentos que existe no basquete brasileiro masculino e no basquete brasileiro feminino. O basquete brasileiro masculino é super campeão, assim como o feminino. Só que a gente percebe que hoje há um investimento muito maior no masculino. E ela diz, né, a categoria é diferente.
Apesar de ser o mesmo esporte, o basquete feminino, ele é diferente. Ele é como que as meninas não têm tanta impulsão para enterrar como que tem no masculino, é um jogo mais tático, é um jogo mais técnico, é um jogo com um perfil diferente. É um jogo que muitas vezes a pessoa que realmente gosta de basquete, que entende as táticas, movimentações, gosta mais do jogo do basquete feminino do que provavelmente do masculino. Né? Vamos lá. Vou fazer mais uma pergunta pra Kelly. Vai lá. Pra Marina, nossa, eu tava falando da Kelly e chamei ela de Kelly. Aliás, abraço pra Kelly, né, pô? Se for nos ouvir. Sim. Marina, a gente tá conversando em off sobre a questão do esporte interativo. Eu queria que você relembrasse a sua passagem pelo esporte interativo, o que você fazia com mais destaque lá no esporte interativo, a galera que você trocava ideia lá no esporte interativo. Inclusive, o Kessinha, eu tenho que te cobrar isso. Saudades do Ale Jimenez, hein, cara? Faz tempo que não aparece aqui. Não, vou conversar com ele essa semana. Aliás, a Mariana estava dizendo dos amigos que você cria, né, no decorrer do jornalismo esportivo. A Legima foi um grande amigo. De um grande fã, me tornei um grande amigo, porque eu acompanhava o Gima também no esporte interativo. Aliás, acompanhei toda a saga, né, do esporte interativo. E fiquei muito triste quando acabou. Mas vamos trabalhar, vamos aproveitar isso, se Deus quiser. Vou conversar nas próximas semanas para trazer o Gima aqui. Gente, o Gima, quando você falou agora, da sua trajetória, das pessoas que você conheceu, logo veio o Jimenez na cabeça, porque ele é uma pessoa assim, que ele é aquilo que a gente vê na TV. Ele é alto astral, ele é amigo, ele é parceiro, pô, ele me dava muita força. Porque assim, como eu falei pra vocês no começo lá da entrevista, né, eu comecei no esporte interativo como estagiária em 2015, em abril de 2015. Lá eu era operador de e aí virei funcionária em 2017, se não me engano. 2017? Acho que foi janeiro de 2017, não lembro. Acho que foi isso. E aí continuei executando as mesmas funções, né? Só que assim, eu ganhei grandes oportunidade de ser de fazer uma final de campeões na operação do VT, e assim, é muita loucura uma final, os jogos da Liga dos Campeões, a final é muito tenso por ser uma final, mas os jogos ao decorrer do campeonato é mais ainda, sabe? Porque tem que, por exemplo, tem um monte de jogador saindo, dando entrevista coletiva, você não consegue botar tudo ao mesmo tempo no ar, é óbvio, né? Então, ali ao vivo, eu tinha que recuperar tudo ao vivo, marcar o início da entrevista, nisso tá chegando melhores momentos, que tinha que rodar no programa, conferir tempo, montar uma playlist, que a gente chamava de playlist, montar uma playlist com tipo, com os melhores do jogo, que às vezes chegavam uns lances separados, a edição mandava os lances separados, então tinha que botar isso, você tinha que olhar certinho na playlist para ver se estava com o tempo certo que a edição te passou, se estava na organização certa, na playlist, por exemplo, se o lance estava certinho antes do lance, sabe? Porque às vezes quando você puxava, podia vir errado, podia vir trocado, não pode ir, óbvio, né? No ar tem que ir o produto de qualidade. Então, assim, era muita pressão. Um jogo de Liga dos Campeões, a gente já sabia muita pressão. Mas era aquela adrenalina, né? Era aquela adrenalina boa. Tive a oportunidade de fazer o programa Noite dos Craques, que era o programa que tinha o Zico. Nossa, esse o Zico e Delino, apresentado pelo Vitor Sérgio. No começo eram eles três, depois levava o Dado também, né? Tive a oportunidade de começar o programa praticamente do início, né? Vi toda a trajetória do programa. É um programa que eu sinto muita falta, porque eles eram maravilhosos, o programa era muito legal de fazer, então toda terça eu tava lá fazendo o programa, toda terça. Falava pra minha chefe, falava, se você puder me botar, né, não sei o que, ela já até sabia. E depois, quando eu virei líder, eu acabava me botando. Assim, não, aliás, que assim agora vai quebrar os protocolos e aliás, que assim, vive quebrando protocolo no programa, mas... Vou trocar, ó, ao vivo, hein, galera? Ao vivo, vou trocar ideia com o Gima
E vamos tentar fechar aí uma entrevista para a semana que vem. E a Marina, se quiser vir com a gente, está plenamente convidada. Tô dentro. Só Quer chamar. sim, Sensacional, hein? quer sim, vamos promover um reencontro aqui. Reencontro na Arena BR, pô. Pô, saudade dele. Vamos promover, vamos promover. Boníssima. Quer, E aí, quer sim é quebrando paradigmas, hein? tive a oportunidade de, assim, conhecer pessoas que eu nunca, assim, antes de entrar, óbvio que a gente sempre imagina, né? Realizar o sonho de, por exemplo, ter como amigos de trabalho Zico, Rivelino, era uma coisa assim de louco, sabe? Rivelino é uma pessoa que eu levo até hoje, assim, falo com ele no WhatsApp, assim, sabe? Que eu falo pra ele que ele é meu vovozinho. É um amor de O pessoa. River De conhecer perdão da pessoalmente. palavra, mas o River é foda pra caramba, hein? Meu Deus, ele é uma pessoa assim maravilhosa. O Zico, Imagina. mas assim, nem sei falar. São pessoas incríveis mesmo, com um coração do tamanho do universo. O tanto que os coitados que era de gente pedindo pra assinar a camisa e levava a camisa. Nossa senhora, eu devo nem sei quanto, de tanto que eles assinaram camisa que eu pedi, autografaram, né? Ô, Marina, quem jogou mais, Zico ou Rivelino? Que Ih, isso? Não, rapaz, não, vai complicar, menino. não me bota aí. São meus dois xodóis. Aí lá eu conheci muita gente legal, né? Muita gente. Nossa, e muita gente que me dava muita força. Como eu falei, o Leandro, o narrador da DAZN, ele era da minha equipe, né? Da Operação de VT. Começou lá também como narrador. E ele que me deu a oportunidade, né? Foi uma pessoa que eu vou levar pro resto da minha vida. Que ele é meu amigão, assim, gaço. Ele sempre deu força, sempre falou... Mari, me chama, né, de Mari, você tem pra esse sonho, porque eu tenho certeza que você vai realizar, assim, ele sempre me deu muita força, então eu sou muito grata a ele, e ele é uma pessoa que tem um coração diverso, então, assim, gente boníssima, e é um grande narrador, né, hoje em dia tá na DAZN, fico muito feliz por ele também, nossa, batalhou demais pra conseguir. Nossa, coração muito gente boa. Sempre também me deu uma super força pra eu correr atrás do que eu queria. Ele falava, você tem sucesso, não sei o que, você tem estrela. Então, assim, também sempre teve ali me dando maior força. Tem muita gente legal. Fernando Campos, que eu já conhecia de antes, porque ele é marido de uma amigona minha. Então eu já conheci o Fernando também, sempre me dando força. Então, assim, tinha muita gente legal, sabe? Que dava força, assim. Óbvio que a gente, em todo lugar, em qualquer trabalho, tem pessoas que você tem mais afinidade, tem pessoas que você tem menos. Mas, enfim, a gente traz aqui quem a gente tem mais, né? Quem a gente tem mais idade. Então, assim, foram pessoas que contribuíram, sem contar as pessoas dos bastidores, vamos dizer assim, né? Acho que não aparecem na televisão, mas pessoas que me deram muita força, que participaram do meu ciclo, que me viram crescer, que acreditaram em mim, que fizeram que eu pudesse estar ali, sabe, realizando meu trabalho, que acreditavam no meu trabalho, que confiavam naquilo que eu fazia. Então, tinha muita gente por trás disso, que representa muita coisa, assim, na minha vida. Assim, por exemplo, gente que eu conheci, que hoje em dia eu tenho contatos de trabalho para outros trabalhos. Então, assim, a gente diz, o mundo dá muitas voltas, sabe? Então, independente, você não tem que tratar bem só quem tá lá no topo, você tem que tratar bem. E pensa assim, né? Eu sou muito, falo com todo mundo, eu sou muito aberta para todo mundo. Então, não vou falar só o Gima, que eu era apresentador, por exemplo. Falava com todo mundo da empresa, sabe? Eu não tenho isso de distinguir função. E aquele negócio que sempre se fala, né? Tipo, seja você mesmo desde o apresentador até o merendeiro, a moça da limpeza, tem que tratar igual todo mundo. Isso não, faz exatamente. crescer a cada dia. Pra mim é todo mundo, sabe? Cada um com a sua função, com a função que cada um trabalho que vai ser determinado pela pessoa, mas eu não. Quem sou eu? Nossa, Deus me livre. Eu trato todo mundo igual. E assim, eu fiz. Assim,
Acho que amigo é uma coisa muito forte, né? Porque amigo é aquela pessoa que eu falo, amigo é quem eu vou levar vou chamar pro meu casamento, né? Mas assim, eu fiz conheci grandes pessoas lá dentro, pessoas que eu quero levar. Fiz muitos amigos lá, né? E pessoas porque assim, amigo ficou uma palavra muito banal, né? Qualquer hoje em dia é amigo, né? Mas assim, para falar no sentido real da palavra, pessoas muito queridas que eu quero levar para minha vida. Muitos amigos, né? E pessoas queridas também, que eu tenho contato até hoje de trabalho, pessoas que eu quero bem, que eu adoro demais, de paixão. Então, assim, conheci muita gente legal lá dentro. Não, e só falando um negócio bem rapidinho sobre o Gima, esta pessoa que vos fala, quando eu fui, né, o PH Andrade, né, fez a escala, ó, o Gima vai estrear aqui e tal, e eu vou botar você como comentarista, e lembrando que, né, e isso o próprio PH me falando, eu não curto colocar 2 comentaristas, mas se vira aí e vamos ver o que vai dar. E aí ele me colocou lá, né? Confesso pra vocês, galera, perninha tremeu, porque é o seguinte, o Gima é um cara que eu acompanhei, né, no esporte interativo e era muito fã, né, da época que ele apresentava o Jogando em Casa junto com o André Reni, era só comédia, gente, pelo amor de Deus. Então me tremeu a perna. Aliás, tem muitas coisas que me tremem a perna até hoje, né? Tipo, em 2 anos de web rádio, ainda tem coisas que eu ainda não me acostumei. Isso é fato. As nossas últimas entrevistas é prova disso, hein, que assim, teve um dia de gravação que a gente gravou com o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras. O cara teve aquele título de 93, titular, ganhou a Libertadores, eu aqui quase que não consigo fazer o programa. E depois a Tirson, cara. Detalhe, no mesmo dia, tá, gente? No mesmo dia, cara. A gente fez a gravação, tipo, papum, mal me recuperei da gravação do Sérgio e veio o Artisson, cara. E o Artisson foi um cara que jogou muito. Sim. E as histórias que ele contou, nossa. Muito simpático. Sim, super gente boa. Inclusive, ele nos convidou para um churrasco depois da quarentena, lá em Botafogo. Eu vou cobrar, eu vou cobrar, pelo amor de Deus. Vou falar com a Luciana. Vou cobrar esse churrasco. Vixe. Não, nesse meio a gente conhece pessoas assim, que a gente viu, que a gente tem como ídolo. A gente conhece pessoalmente e se torna mais ainda ídolo, né? O Zico e o Rivelino, eu falo que são 2 grandes exemplos. Eles são ídolos não só profissionais, né, no mundo do futebol, mas como pessoa também. Eu sou muito fã deles como pessoa. Eles são incríveis, assim. Nossa, quem dá de conhecer beneficiado com isso, sabe? Ô Marina, e aproveitando, a gente sabe, né, falando aí sobre o Zico tem aquele evento que ele faz, o jogo beneficente dele lá no Maracanã. E houve-se uma época em que o esporte interativo transmitia esse jogo, inclusive com exclusividade. Como é que era esse evento? Como é que era a grandiosidade desse evento? Era basicamente tudo isso aqui e uma festa maravilhosa, né? Astros internacionais, até. Como é que era esse evento? Eu não participava da produção, né, desse evento, mas lá dentro, normalmente naquela época de Natal, né? Depois do Natal, normalmente é 20 e pouco de dezembro, depois ali do Natal. Acho 27, que é 28. 27, 28, isso. E aí, normalmente é naquela época que os programas já são alguns programas gravados, a maior parte da galera. Já tem aquela festa da firma, né? Tem uma galera que tá de folga, né? Ano novo, trabalha Natal, folga, ano novo, essas coisinhas. Mas era um evento, assim, super produzido, realmente. Zico, né? Zico e vários astros do futebol, enfim, também tem ali a galera de artista, né, cantor, ator, enfim. Mas era bem legal, assim, eu nunca tive a oportunidade de estar lá no Maracanã, trabalhando. Olha, sempre também deu estar de férias desses últimos tempos. Mas conheço pessoas que trabalharam e falaram que é muito legal. Ô, Marina, voltando ao assunto do futebol feminino, até
no ano passado, 2019, em que a gente teve a Copa do Mundo feminina lá na França, que foi um grande sucesso digamos, de marketing aqui no Brasil em relação ao futebol feminino. Na sua opinião, esse movimento de uma maior valorização ao futebol feminino, tanto nas transmissões quanto também comercialmente, chegaram para ficar? Ou, na sua opinião, foi só uma onda? Então, Vitor, eu quero muito que tenha chegado para ficar, sabe? Mas na prática, a gente vê que muitos dos casos não são bem assim. Ainda mais agora, né? Com tudo de isolamento, quarentena, a gente vê o quanto que essa pandemia que deu um golpe, assim, né? Vamos dizer, na modalidade e que precisa de uma solução, né? A gente vê muitos que não sabem o que vão fazer. Eu falo muito pelo Campeonato Carioca porque é o que eu tenho mais contato aqui, né? Mas clubes, assim, que não tem como pagar jogadora, não tem como treinar. Aí tem muita jogadora que mora em comunidade, que às vezes que até de realidade diferente. Tem uma jogadora que pode ter uma própria uma esteira em casa ou uma forma de fazer um exercício mais, né, para sempre se manter ali com seu físico. Tem jogadora que mora num cômodo com muitas pessoas, que divide uma casa com muitas pessoas, que não tem nem onde treinar. Então, assim, é um momento de paralisação muito complicado, não só para o futebol, como para o mundo inteiro, e que eu acho que de forma isso pode dar uma golpeada aí num vale que estaria sendo construído, sabe? Eu tenho medo aí do que isso pode ocorrer, por exemplo, pro futebol feminino. Porque há um ano atrás, com a Copa do Mundo, nossa, o evento marcou, né? Bons públicos nos estádios, excelentes públicos, as transmissões de televisão com uma audiência assim, elevadíssima. A gente viu isso, o quanto isso alavancou o futebol feminino, a questão da marca, a questão do título, de mais um título lá para os Estados Unidos. Então a gente ficou muito com essa sensação de que, bom, acho que agora a gente está, né? Tá aí ganhando essa força. Acho que de fato, realmente, ano passado a gente ganhou essa força com a Libertadores também, com a Libertadores feminina, com a final do campeonato lá aí em São Paulo, né? Tem mais essa força ainda. No jogo que eu fiz do Flamengo e Corinthians, lá no Kleber Andrade, tinha muita gente da torcida do Corinthians. Então, assim, e olha que era outro estado, né? Era no Espírito Santo. Então, acho que aí tem até uma força. Por se tratar também, por ter o São Paulo, por ter o Corinthians, por ter o Santos. Também o Santos está com um timaço esse ano de futebol feminino. Levou várias jogadoras do Flamengo, levou uma barca aí, levou mais 8 meninas, levou a Palermo, levou a Daiane, a Fernanda lateral, levou a Larissa, que é uma... Nossa, a Larissa joga de atacante, centroavante, faro de gol total. Elas eram do Flamengo. Levou outras jogadoras também. Nossa, sensacional. Muito boa jogadora que o Santos levou do Flamengo aí nessa barca. E então tem mais times, assim, né? Por exemplo, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, aqui no Rio, estão começando agora a investir em futebol feminino. Eles começam aí a ter essa representatividade no Rio também. Mas eu tô, né? Acho que em São Paulo já tem mais isso com o futebol feminino, pelo que eu vejo, assim. Posso estar até cometendo um equívoco. Mas, enfim, também com o fato dos clubes do futebol brasileiro do futebol feminino ser uma obrigação para os clubes brasileiros que disputam a Série A e as competições sul-americanas desde o ano passado, por conta das regras aí de licenciamento de clube, eu acho que depois de obrigação acabou impulsionando aí depois da Copa do ano passado. Mas eu acho que depois dessa pandemia, acho que a gente vai ver aí como é que vai ficar, se realmente foi um boom, né?
ou se e que vai continuar, ou se foi uma coisa que aconteceu e que vai dar uma mornada. Ô, Cassim, antes de entregar a palavra para ti, só para complementar a fala da Mari, o Brasil se candidatou, né, para sediar a próxima edição da Copa do Mundo Feminina em 2023. Temos aqui as listas de candidatos que são os países sedes, que é, além do Brasil que eu citei, Colômbia, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Você acha, assim, caso o Brasil conquiste, tudo bem que é um exercício que a gente está fazendo de futurologia e também que depende de uma porrada de fatores. O Brasil conquista esse direito de sediar a Copa do Mundo Feminina, terá um aumento dos investimentos? Essa pergunta foi para mim ou foi para Marina? Para os dois. Ah, tá. É porque eu também Eu viajei. Os dois, enfim. Deixa a entrevistada responder primeiro, que depois eu vou responder. Você sabe que eu tenho uma certa polêmica sobre isso. Mas Você pode repetir, porque deu uma travadinha aqui. Então, que o Brasil é um dos candidatos sede à Copa do Mundo Feminina de 2023. Caso o Brasil conquiste, mesmo disputando contra Colômbia, Japão, dentre outros, ele consegue... Vai ter um aumento dos investimentos? Espero e acredito que sim, né? Porque a partir do momento que vence, você sabe o quantos patrocinadores, quantos de gente que vem, né? Pra querer patrocinar, enfim. Pra querer ter sua marca ali estampada, seu nome estampado. Mas espero também que seja uma coisa que chegue pra ficar. Um ali tá no auge, de aqui, vamos patrocinar isso aqui, e depois cair fora, sabe? Porque... É o que aconteceu nessa última Copa do Mundo, inclusive. Exatamente. E assim, uma coisa que, só pra completar o que a gente estava falando anteriormente, se a gente vê aí um monte de time do futebol masculino já sofrendo por conta dessa parada da Covid-19, desse isolamento, imagina o Campeonato Brasileiro, imagina os times femininos, né? O Campeonato Brasileiro Feminino, ele só teve 5 rodadas, se eu não me engano. Teve 5 rodadas incompletas. Eu não lembro quem era que estava de líder, mas tem toda a parte financeira também, até para os clubes grandes. Teve aquele repasse, né, dos clubes masculinos da CB. A CBF, se eu não me engano, repassou 120 mil para os clubes da Série A do Campeonato Feminino Brasileiro e 50 mil para os clubes da A2, se eu não me engano, para repartir aí. Mas é complicado, porque assim, tem que ter pagamento de salário, tem que ter não só das atletas, mas como de toda uma comissão técnica. Então, é difícil. Eu também tinha ali num portal que muitos clubes receberam esse dinheiro e não repassaram às atletas. Eu não sei se essa informação aí... eu li isso, né, na internet, eu tinha lido isso na internet, mas é complicado saber de uma coisa dessa, sabe? Olha, vamos lá. Eu prometo ser um pouco mais contido nessa questão. Mas eu digo isso com muita dor no coração, tá? Eu acredito que mesmo o Brasil querendo ser sede, né, e acho que o que se dizem muito é que provavelmente a próxima Copa do Mundo seja na Austrália, né, isso é o que estão dizendo por aí, mas a gente tem que esperar lá, né, o que vai se dizer. Mas eu acho que mesmo o Brasil sendo sede, eu acho que não vai ter o aumento do investimento. Por quê? Já vou explicar para vocês. Vou refrescar um pouquinho a memória de vocês. Se não me engano, meados de 2008, o Brasil não lembro se foi semifinalista ou finalista de uma Copa do Mundo, que inclusive foi aquela Copa do Mundo em que
a marca faz aquele gol antológico contra os Estados Unidos. E o Brasil ganha aquele jogo por 3-1. Ali, já era-se para se... Não ganhou, beleza. Né, acabou perdendo depois, se não me engano, acho que a própria Alemanha, que tinha um timaço, inclusive. Ali já deveria se ter um certo investimento. E não teve. Né? E aí eu me atento a uma fase, né, da última Copa do Mundo, né, na França, que a Marta disse: você não vai ter Marta, você não vai ter Cristiane pro resto da vida. Então você precisa renovar. Óbvio que vai ter erros, vai ter acertos, né? Muita gente critica a CBF muito incisivamente, tem seus erros, é verdade, mas mesmo errando, às vezes tenta acertar. E eu prefiro errar acertando do que de uma outra forma. Mas, sinceramente, eu, assim, e sobre só o que a Mariana estava dizendo, sobre a notícia de que alguns clubes não repassaram, né, o dinheiro que foi disponibilizado pela CBF para os clubes femininos, perdão da palavra, mas é uma baita sacanagem, né? A gente briga aqui, a gente fala que o futebol feminino tem que ser movimentado, tem que se trabalhar em cima, tem que, né? E aí vem o clube que tem que dar o devido respeito e faz uma coisa dessa. Ô, gente, peraí. Vamos trabalhar sério nesse negócio aqui, pô. Acho que o futebol feminino dá para crescer, mas para crescer a gente tem que colocar gente séria lá em cima. E eu vou dar um exemplo para vocês, né? A Federação Paulista hoje, com a Aline Pellegrino, a gente tem que bater palma, porque hoje o futebol paulista ele está se estruturando, está tendo uma estrutura legal, né? Como eu falei, há erros, há acertos, mas tem que colocar gente séria, gente que teve dentro do campo. Não é gente engravatadinha que fica sentada lá olhando, legal, tá jogando. Não, tem que trazer gente para trazer melhorias. E você trazer melhorias para o futebol vai fazer com que o futebol se fortaleça cada dia mais. Ô, Cassinha, já estamos chegando próximos do nosso final do programa. Queria que você fizesse a sua pergunta final para a Marina. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer a participação e novamente dizer que, pô, uma honra. E vamos, né, promover o encontro, né, entre Marina e Gima. Vamos trabalhar para isso. Mas, Marina, nesse tempo que você trabalhou no esporte interativo, o que mais te marcou? Olha, fazer uma final de Liga de Campeões foi muito legal. Óbvio que não foi em loco, né? Foi aqui no Rio de Janeiro. Mas foi uma responsabilidade. Acreditar em confiar no Hélio foi uma responsabilidade muito grande. Eu acho que liderar uma equipe foi uma coisa que me marcou bastante. Porque eu cresci muito como pessoa e cresci muito como profissional. Foram muitos momentos legais lá dentro. Eu acho que eu destaco esses dois aí. Alex, você que está na operação, ouvindo tudo, absorvendo todo o conhecimento aqui durante a entrevista, dê a sua pergunta final ou agradecimento à nossa convidada. Não, só agradecer a presença dela, satisfação enorme ela estar aqui presente na noite de hoje, e que a porta do Arena da Resenha está sempre aberta para quando ela quiser regressar, só vir. Obrigada.
Marina, eu queria agradecer também novamente, né? Todo mundo já falou, mas essas foram as entrevistas que a gente teve convidado mais solto, né? Acho que até a gente ficou mais solto também, né, Cassinha? Deu pra Exatamente. rolar bastante. Foi uma Deu. entrevista assim. Creio que para os nossos ouvintes, assim, mas é bem gostoso de acompanhar, né? Principalmente agora Ô, na gente, quarentena. só uma pergunta, que assim, foi polêmico na sua colocação? Não, tá dentro do aceitável. O Alex pode responder melhor essa pergunta. O Olha, que você achou, Alex? eu acho que não, Kessa. Acho que não, acho que tá certo, né? Tem que botar a boca no trombone mesmo. Muito bem, gente. Estamos chegando ao final do nosso podcast, programa. Lembrando, para quem está nos acompanhando no YouTube, por favor, clique no joinha, se inscreva no canal também, coloque as notificações para quando a gente subir um conteúdo vocês poderem acompanhar. A gente está subindo todo o conteúdo do Arena da Resenha lá no canal do Web Rádio Arena BR. Então a gente está com a Arena da Resenha. Nas redes sociais também, tá? Sim. É importante. Vitor, TB... Oi, Marina, pode falar. só que uma coisa que eu não acrescentei aqui, que é óbvio que eu não poderia deixar de falar, é que nas Damas do Esporte, né, que eu faço com a Lu, a gente apresenta um programa também toda semana na Rádio Fer. E é super legal, a gente fala da rodada, a gente fala também de futebol feminino, enfim, é bem legal. Agora tá parado no momento, né? Mas quando voltar o futebol, quando tudo voltar aí, pelo menos aos poucos ao normal, a gente espera voltar com um programa, além das transmissões que a gente faz, né? A gente faz um jogo por rodada, pelo menos, no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro também. E a gente faz um programa aí toda segunda-feira de papo com as damas. Vocês também estão para escutar nosso programa. Sim, qual plataforma que está disponível, ô Mari? Então, vocês podem baixar um aplicativo chamado Radiosnet e procurar lá, Rádio Ferdi 2. E aí tem o nosso programa. Depois eu mando para vocês, mas vocês podem, para quem tá escutando também, né? Pode procurar lá também na Rádio Ferdi. Para quem acho que tem Android, se eu não me engano. Ah, bacana. Android tem um site do Radiosnet também, que o pessoal pode entrar. Isso, sim. E aí procurar lá pela Rádio Ferdi. E aí segunda-feira, às 19 horas, de papo com as damas. E a gente tá lá falando... Agora a gente não tá, né? Nesse período. Aí sobre futebol. Tem a Simone, que é das damas também, que gosta de falar sobre surf. A Fê também, a Lu, a Paulinha, a Rai, é uma equipe aí bacana, as damas do esporte. Bacana. Tenho muito orgulho de fazer parte desse programa. Quando voltar às atividades normais, né? Acho que todo mundo tá ansioso para que isso aconteça. Apesar que todos têm que respeitar o isolamento social, né? Com certeza. Só para deixar bem claro, estamos gravando o programa das nossas casas, tá? Então ninguém tá certo. Gente, eu tô aqui, tô de toalha na cabeça, realidade. Toalha na cabeça, tô no meu quarto. Então, pessoal, vamos lá. Quem tá nos ouvindo no YouTube, aquele ritual de sempre de youtuber, né? Que sininho, inscrição, notificação, enfim, vocês sabem como é que funciona toda a parada. Quem tá no Spotify, nos assine, né? Pra receber também todo sábado o programa do Arena da Resenha. Além do Arena da Resenha Debate, a gente tá promovendo essa volta pra gente poder discutir alguns temas polêmicos, né, Kessa? Sim. Inclusive, o primeiro Arena da Debate foi a gente gravou ontem e hoje já tá disponível, né? Foi um baita programa aí. Eu, Vitão, Lequinho, o Ney e o Leandrinho, né? Sim. Galera, até o próximo Arena da Resenha, próximo sábado. Posso deixar claro. deixar aqui o meu também? Claro. Quem quiser me assistir, além de escutar na rádio lá com as meninas das damas, só jogar lá no YouTube SBT Esporte Rio, enfim, os programas na íntegra. É óbvio que procurar lá quais são os jogos, que lá não tem as matérias, né? Eu tô até pra subir, eu tenho um canal no YouTube, né? Mas tem uma conta no YouTube, eu tenho que subir as minhas matérias lá, vou ver se eu subo no IGTV também no Instagram, pra galera conferir as matérias que eu faço pro SBT. A última que eu fiz foi já com os portões fechados, foi Flamengo e Portuguesa, se eu não me engano.
Acho que foi Flamengo e Portuguesa. Agora eu fiquei na dúvida. Calma aí, gente, que eu tenho que conferir, porque senão eu vou ficar nervosa. Calma aí. Confira. Eu vou Confira. falando aqui. Foi Flamengo e eu não lembro se foi Flamengo e Portuguesa. Foi dia... Foi em março, né? Foi em março. De março. E foi o último jogo que eu fiz. Quem quiser conferir pela matéria, tá lá no YouTube do SBT Esporte Rio. Foi Flamengo e Portuguesa, assim. Galera, esse programa tá difícil de acabar, mas agora eu fui de Tá vez. difícil. Complicado. Eu sempre falando também. Desculpa.